Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 4 O medo do homem. Quando Deus falou comigo em 2002 e me disse que eu o estava limitando, percebi que estava fazendo isso por causa do medo. Existem muitos tipos diferentes de medo que podem nos atrapalhar e limitar Deus. O medo ativa Satanás e libera seu poder, da mesma forma que a fé ativa Deus e libera o seu poder. O medo paralisa as pessoas. Não é uma coisa boa. No entanto, muitas pessoas estão vivendo suas vidas com medo. Um medo que limita o que Deus pode fazer em nossas vidas é o medo do homem, ou temor de homens, também conhecido como perseguição. Uma das razões pelas quais eu estava limitando Deus em minha vida era porque eu tinha medo do homem. Eu tinha medo de perseguição. Se toda vez que você abaixasse para acariciar um cachorro, ele te mordesse, depois de um tempo, você provavelmente deixaria de acariciá-lo. Ninguém gosta de ser mordido. Ninguém gosta de ser perseguido. Se você gosta de pessoas odiando você, ficando bravas com você e dizendo coisas ruins sobre você, então algo está bem errado com você. Deus nos criou para relacionamento e comunhão. Ódio, contenda e perseguição não são normais. Se alguém passa a vida se vangloriando de irritar as pessoas, algo está errado com essa pessoa. Não é normal ou natural gostarmos que as pessoas nos odeiem e nos critiquem. Não gosto que as pessoas fiquem com raiva de mim, mas cheguei a um ponto onde posso superar isso e isso não vai me impedir de fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu apenas lancei minhas preocupações sobre isso no Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Voando abaixo do radar. Quando o Senhor me falou sobre limitá-lo, estávamos cobrindo cerca de 5% do mercado americano com nosso programa de televisão. Estávamos alcançando as pessoas e coisas boas estavam acontecendo, mas estávamos voando abaixo do radar. Ninguém realmente se concentrou em mim porque eu não era grande coisa. Eu estava gostando do meu anonimato e gostando de não ser criticado. Eu sabia que se eu cumprisse o que Deus me disse para fazer e me tornasse um ator importante no corpo de Cristo, alguém que realmente influenciasse o corpo de Cristo, haveria perseguição. Eu não estava ansioso por isso. Então, eu estava apenas me debatendo em vez de nadar. Eu estava contente apenas flutuando ao longo do caminho, em vez de buscar o que Deus me chamou para fazer. Quando você começa a fazer o que Deus te chamou para fazer, você tem um alvo enorme desenhado em suas costas. O aumento da influência vem com o aumento das críticas. Quando alguém é promovido a uma posição de liderança, será desmascarado com um pente fino. As pessoas vão colocar uma lupa nessa pessoa e analisar e criticar tudo o que ela faz. É por isso que a maioria das pessoas prefere ficar em segundo plano. Elas não querem enfrentar as críticas e perseguições que acompanham a saída e o que Deus a chamou para fazer. Mas esse medo de perseguição limitará o que Deus pode fazer em suas vidas. O medo do homem traz um laço. Sempre digo aos nossos alunos da faculdade bíblica que, se eles vierem à faculdade bíblica procurando algo errado, temos algo para eles. Nós somos pessoas, não somos perfeitos. Se alguém vier e nos investigar, eles encontrarão algo para criticar.
A maneira mais fácil para a maioria das pessoas ter uma boa aparência é derrubar os outros e criticá-los. Isso é apenas a natureza humana. O temor do homem arma laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Provérbios capítulo 29, versículo 25. A maioria dos cristãos são inseguros porque ficam muito paranoicos com alguém os criticando. Por exemplo, muitos ministros não falam a verdade sobre o que a palavra de Deus diz porque não é politicamente correto. Se formos tão inseguros que não consigamos lidar com outra pessoa nos criticando, nunca veremos a plenitude de Deus em nossas vidas. Limitaremos o plano de Deus para nós. Mas, mesmo para aqueles que não são pregadores, existem outras maneiras sutis pelas quais eles podem limitar Deus. Por exemplo, se nossos colegas de trabalho estão falando sobre algo que viola completamente tudo em que acreditamos, a maioria de nós provavelmente não defenderia a verdade porque tem medo de críticas e perseguição. Embora eles não nos batessem fisicamente, eles olhariam para nós e revirariam os olhos. Eles não nos incluiriam em seu círculo íntimo. Eles podem até começar a nos evitar. No entanto, a maioria dos cristãos não falará a verdade porque é politicamente incorreta. Este é o temor do homem, e isso limitará a Deus. Erga-se pela verdade. E Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Elias se levantou na frente de um rei que estava matando todos os profetas de Deus. Ele caminhou até ele e disse: Assim diz o Senhor. Elias se identificou com Deus, sabendo que, sendo um dos ministros de Deus, poderia ser morto. No entanto, Elias corajosamente caminhou na frente de todo o povo e disse: Assim diz o Senhor, não choverá até que eu diga. Desde que Elias teve a coragem de falar a verdade, em 3 anos ele se tornou a figura central de toda a nação. O rei estava recebendo ordens de Elias porque ele se levantou e falou a verdade. Não odiarás o teu irmão no teu coração, de modo algum repreenderás o teu próximo e não sofrerás sobre ele o pecado. Levítico 19, versículo 17. A maioria das pessoas não vai se levantar e falar por moralidade quando as pessoas falam sobre morar umas com as outras, ficarem juntadas e agirem como cães e gatos de rua. Devemos nos levantar e dizer: Você sabia que isso é destrutivo? Você precisa se comprometer. Por que você iria querer viver e morar com alguém que nem está comprometido com você? Uma das principais razões pelas quais as pessoas se acomodam em vez de se comprometerem por meio do casamento é para que, na primeira vez que algo dê errado, elas possam sair sem nenhum ônus. Limitaremos o que Deus pode fazer através de nós se soubermos que algo é verdade, mas não defendermos a verdade porque temos medo do que as pessoas dirão. Não há desculpa para isso na América. Em países estrangeiros, muitos deram a vida defendendo a verdade. Essa é a verdadeira perseguição. Mas em nosso país, nos sentimos perseguidos se as pessoas apenas nos olham de uma certa maneira. Nós nos tornamos viciados na aceitação de todos. Recebemos nosso ego e a aceitação dos outros. Então nos tornamos codependentes das pessoas. Precisamos da aprovação do nosso cônjuge, colegas de trabalho, filhos, sogros ou outros parentes. Não estou dizendo que devemos gostar da rejeição dos outros, mas devemos chegar a um ponto em que, se Deus nos ama e de fato nos ama, isso deve ser suficiente para nós. Quando temos medo do homem e deixamos a crítica e a rejeição nos impedir de fazer o que Deus nos chamou para fazer, o limitamos. Deus é suficiente.
Tem um amigo escandinavo que ministrou na África e começou algumas igrejas lá. Ele estava realmente lutando e parecia que nada estava funcionando para ele. Um dia, ele estava na selva reclamando e reclamando sobre como ninguém o amava e como as pessoas não o aceitavam. De repente, o Senhor falou com ele em uma voz tão alta que o chão tremeu. Ele podia realmente ver as árvores balançando quando Deus perguntou: Walter, eu não sou suficiente? Desnecessário dizer que Walter se arrependeu e disse: Deus, tu és o suficiente. Quando ele percebeu que estava limitando Deus por causa do medo do homem, ele parou de reclamar e, ao invés disso, plantou mais 500 igrejas na África. Todos nós precisamos parar de limitar Deus em nossas vidas e chegar ao lugar onde Deus é suficiente. É incrível como nos tornamos inseguros quando não estamos em um relacionamento vibrante com Deus. Precisamos ter a aprovação de todos. As únicas pessoas que vão nos decepcionar são aquelas em quem nos apoiamos. Se não nos apoiarmos em ninguém além de Jesus, ninguém pode nos decepcionar. Se o Senhor nos diz para nos mudarmos para a África ou para outro lugar e paramos para pensar no que nossa família ou outros pensaríamos, temos medo do homem. Não estou dizendo que não devemos pensar sobre essas coisas ou que devemos apresentar o que Deus disse de uma maneira ofensiva. Mas, para debatermos se vamos fazer o que Deus nos diz para fazer porque alguém pode não gostar, isso é medo do homem. Como ministro, tive que lidar muito com isso. Não gosto quando as pessoas me odeiam ou cospem na minha cara. Ninguém gosta. Uma coisa que realmente me ajudou foi quando o Senhor me instruiu a dizer a alguém algo que eu sabia que essa pessoa não queria ouvir. Eu sabia que não iria gostar, mas eu estava debatendo se deveria ou não dizer alguma coisa. Finalmente, o Senhor falou comigo e disse que eu não tinha o direito de rejeitar a verdade para essa pessoa. Ele me disse que precisamos dar às pessoas o direito de rejeitar sua palavra por conta própria. Isso mudou meu pensamento, pois percebi que, quando não dizemos a verdade às pessoas porque temos medo de como elas podem responder, rejeitamos a verdade por elas. Sem restrições. Muitas pessoas temem que alguém as critique ou as rejeite, por isso ficam paralisadas e ineficazes de fazer o que Deus lhes diz para fazer. Certa vez, em uma de minhas reuniões, centenas de pessoas levantaram a mão quando perguntadas se iriam para a faculdade bíblica se não tivessem restrições. Algumas restrições comuns que as pessoas têm são os pensamentos. O que minha família pensaria? O que uma pessoa em particular pensaria? As pessoas vão pensar que eu perdi a cabeça. Tudo isso é temor de homens, que limitará a Deus. O temor do homem arma laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Provérbios capítulo 29, versículo 25. Algumas pessoas que vieram à nossa faculdade bíblica, no entanto, não permitiram que tais restrições as impedissem. Houve uma mulher de Utah a quem o marido disse que ele se divorciaria dela se ela pegasse o avião para vir à nossa faculdade bíblica. O casamento deles já estava com problemas, então ela veio de qualquer jeito e ele se divorciou dela. Por causa de situações como essas, as pessoas ficam paralisadas e não obedecem ao que Deus lhes diz para fazer. Precisamos chegar a um lugar onde, quando Deus fala conosco, ninguém mais vai nos impedir de fazer o que Ele nos disse para fazer. O medo do homem trará escravidão em nossas vidas, então precisamos superar isso. Não podemos respeitar ou honrar a opinião das pessoas tanto quanto honramos a opinião de Deus. O medo do homem limitará Deus em nossas vidas. Os israelitas limitaram a Deus. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide
com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e das cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na sua montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 13, versículos de 22 a 33. Deus queria que os israelitas entrassem na terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Foi exuberante. Aqui, um cacho de uvas era tão grande que precisava ser colocado em uma vara e carregado entre 2 homens. Você pode imaginar um cacho de uvas tão grande? Não era como as uvas que temos hoje. Essas uvas eram enormes. É assim que essa terra foi abençoada. Mas os israelitas concentraram sua atenção na coisa errada. Eles olharam para o tamanho dos habitantes em vez da terra que Deus lhes disse que possuíssem. Eles viam as pessoas como gigantes e a si mesmos como gafanhotos. Mas não importa como as outras pessoas nos veem, importa como Deus nos vê. E precisamos nos ver como Deus nos vê. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Womack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela.
e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil, e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. A vontade de Deus atrasada. 40 anos depois, Josué enviou alguns novos espiões para Jericó. Raabe, a prostituta, pegou os espiões e os escondeu do rei. Então, ela pediu aos espias que tivessem misericórdia dela e de sua casa quando os israelitas conquistassem Jericó. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué capítulo 2, versículos de 9 a 24. Sim, eles eram homens de grande estatura. Sim, eles eram gigantes. Mas isso nos diz o que eles estavam pensando. Por 40 anos, eles tiveram medo dos israelitas. Seus corações se derreteram e suas forças
os abandonaram. Se os israelitas tivessem analisado sua situação corretamente, seria moleza para eles entrar na terra prometida. Deus lhes teria dado a vitória total. Mas em vez disso, eles olharam para o tamanho das pessoas e as viram como gigantes. Concentrando sua atenção no natural, em vez de obedecer a Deus, eles atrasaram o plano dele de acontecer por 40 anos. Eles limitaram Deus. Filisteu incircunciso. Vamos contrastar isso com 1 Samuel 17, onde Davi saiu para enfrentar Golias. Enquanto os outros valentes se escondiam atrás de rochas por medo do gigante, Davi olhou para Golias e disse: "Quem é este filisteu incircunciso?" 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Davi estava falando sobre a aliança da circuncisão. Golias não era israelita. Ele não era um do povo da aliança de Deus. Isso seria equivalente a dizermos: quem é essa pessoa que nem tem aliança com Deus e não é do povo de Deus para se opor àqueles que são? Esta é a mesma atitude que devemos ter quando os incrédulos nos criticam, sejam eles familiares, amigos, colegas de trabalho ou pessoas em posições de autoridade. Se eles não conhecem a Deus, então nossa opinião sobre Deus é melhor do que a opinião deles sobre Deus. Afinal, a opinião deles os está mandando para o inferno. Se nascemos de novo e temos o batismo do Espírito Santo, somos a exceção hoje. Quando recebemos o batismo do Espírito Santo, temos uma revelação de Deus e um acesso a Ele que um cristão comum não tem. Se nascemos de novo e estamos cheios do Espírito, já somos um grupo de elite. Por que no mundo elevaríamos a opinião de outra pessoa e colocaríamos esse tipo de autoridade sobre alguém que nem sequer tem um relacionamento com Deus? Os piedosos sofrerão perseguição. Ninguém pode nos intimidar sem nosso consentimento ou cooperação. Ninguém pode ter influência sobre nós a menos que a dermos a eles. Se estamos preocupados com o que alguém vai dizer sobre nós, é porque temos medo do homem, em vez de temor de Deus. Ou talvez, nosso medo do homem seja maior do que nosso temor de Deus. Quando deixamos o medo do homem determinar o que fazemos, na verdade, é uma indicação de deficiência em nós, não neles. Não são as pessoas que nos criticam que são o problema. Nós somos o problema. Se jogarmos uma pedra em uma matilha de cachorros, o cachorro que ganhar mais alto é aquele que foi atingido. Da mesma forma, quando nos posicionamos ao lado do Senhor, aquele que mais nos critica está sob a maior convicção. As pessoas tentam lidar com a convicção derrubando-nos e desacreditando-nos porque, se podem nos fazer desmoronar, podem dizer: "Veja, eu estava certo." No tribunal, se uma testemunha tiver um depoimento prejudicial, o advogado agredirá seu caráter. Se o advogado puder fazer com que essa testemunha pareça ter um caráter ruim, seu depoimento será descartado. É disso que se trata a perseguição. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João capítulo 3, versículo 20. Se tomarmos uma posição moral em questões sociais, pessoas imorais nos criticarão. Nossa moralidade as condenará. Isso não significa que as condenamos. Todas as pessoas, no nível do coração, sabem quando estão erradas. Elas não gostam do sentimento de culpa e condenação. Então, quando defendemos os valores contra os quais elas são contra, elas nos atacam na tentativa de parecerem boas. Elas querem apagar as luzes dos outros para que não ilumine seus pecados. Essa é a razão pela qual a crítica vem. Se entendêssemos isso, perceberíamos que ser criticado e perseguido é, na verdade, um elogio. E todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Se não estamos sofrendo perseguição,
não estamos vivendo piedosamente. Se ninguém disser nada crítico sobre nós, não estamos sendo um bom cristão ou ministrando a palavra corretamente. Jesus disse: Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, versículo 20. Ou seja, se o dono da casa recebeu críticas, nós também receberemos. Cheguei a um ponto em que apenas descanso em Deus, sabendo que Ele me ama. Então, quando a crítica e a perseguição vierem, isso não me prejudicará, nem me impedirá de fazer o que Deus me disse para fazer. Tenho centenas, talvez milhares de blogs escritos sobre mim na internet, dizendo que sou uma pessoa terrível. As pessoas dizem todo tipo de coisa sobre mim, mas isso não vai me mudar. O medo do homem e o medo da perseguição paralisam muita gente. A maioria das pessoas é tão frágil que não está disposta a aceitar a perseguição. Isso é indicativo de não ter nenhum relacionamento com Deus. Elas querem os louvores dos homens mais do que os louvores de Deus. Quando fazem isso, elas limitam a Deus. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!